Provérbios capítulo 4, versículo 23. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas para a vida. Vou ler mais uma vez. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Aí se você abrir lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós já ouvimos o louvor, nós já louvamos ao Senhor com as ofertas, com a nossa boca, com o nosso coração. Mas agora neste momento, Pai, é o momento da palavra. Senhor amado, Tu conheces a necessidade de cada um dos Teus filhos que aqui estão, cada coisa que eles necessitam, ó Pai, cada bênção que eles necessitam. O Senhor conhece a vida de cada um. E nesta manhã agora, Pai, neste momento eu te peço que a Tua palavra, Pai, possa entrar no coração dos Teus servos. Pai amado, a Tua palavra, ela é muito viva e eficaz sobre a nossa vida. Por isso eu te peço nesta manhã, Senhor, fala conosco através da palavra. Eu aqui, Pai, estou apenas como instrumento nas Tuas mãos, porque em mim não há capacidade alguma se não for pelo Teu Espírito Santo, Pai. E eu creio que da forma com que o Senhor me usa, ó Deus, que seja para a bênção do Teu povo, para que eles sejam abençoados através dessa palavra. Pai amado, em nome de Jesus, que a Tua palavra, ela surta um efeito, Pai, na vida dos Teus servos hoje, e que essa palavra possa se estender no coração deles por toda a sua vida, e que eles acompanhem, sigam a Tua palavra e entendam os propósitos dela no coração dos Teus servos, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Amém. Irmãos, é o seguinte, todos nós aqui temos objetivos, temos metas, temos sonhos, mas talvez o maior objetivo da nossa vida como crente é um dia poder alcançar as bênçãos dos céus, ser bem-aventurado nessa terra, usufruir das bênçãos de Deus. E nós como crentes, como servos de Deus, onde nós nos agarramos para isso, é o que o Espírito Santo nos dá, todos os dias da nossa caminhada. E também onde nós nos agarramos para conseguir vencer o dia a dia, assim como o Alessandro disse aqui, que nós temos lutas e nós temos que vencer todo dia e ser grato pelas vitórias e por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Nós temos a palavra de Deus para nos fortalecer e para nos dar um guia para poder caminhar. Então, já disse aqui, digo sempre, a palavra de Deus, ela é um instrumento para a sua vida, para você caminhar. Se você não se atenta para a palavra de Deus, ou como eu estava dizendo no começo, se você é apenas um robô que chega na igreja e, sei lá, meu pai era da igreja, então eu vou na igreja, nem sei porquê. Estou dizendo que é assim, tá, irmãos? Estou sendo bem extremista no que eu estou dizendo aqui. Mas se você é mais ou menos assim, já serve também. Então a palavra de Deus na tua vida, ela tem que surtir um efeito. Eu não estou falando de ficar rico, de sempre fazer a coisa certa, porque nós estamos na condição de pecador ainda, e às vezes a gente dá o vacilo. Mas eu estou falando assim de caminhar com a palavra, de entender a palavra, de buscar a palavra, de ter ela como guia, para poder agir de melhor forma na nossa vida. Então esse é o segredo. E o que eu quero trazer para vocês hoje aqui nessa palavra, isso o Senhor tocou em mim, de falar sobre isso, só que eu quero, irmãos, que vocês prestem bastante atenção, mas muita atenção, porque é o seguinte, quando você começa a fazer a palavra e esboçar, e eu já não sei mais esboçar, porque é tanta coisa que vem na cabeça, e você não quer esquecer dessas coisas na hora da pregação, e então você acaba escrevendo um livro, praticamente, aqui, algumas páginas de livro, não é mais um esboço.
Quando eu comecei a formular essa palavra e o Espírito Santo começou a trazer as coisas à minha mente, porque eu acredito nisso, e a minha mente começou a fritar. Aí eu pensei comigo, falei, Senhor, não é possível que nós como crente, é difícil o crente parar, isso até para aqueles que estudam a palavra, que têm a prática de leitura da palavra direto, é difícil. Você sentar e se aprofundar em um assunto assim, de maneira que começa a vir as coisas na sua mente, e você começa a ver a maravilha que é a palavra de Deus. Falei, Senhor, não é todo mundo que faz isso. Às vezes eu faço isso. Não é sempre também, mas às vezes eu faço. Mas quando você faz, você começa a ver as maravilhas. Então, irmão, eu quero que você preste atenção. Quero que você preste muita atenção nessa palavra. Aí a gente faz um esboço, tenta pegar todas aquelas ideias e colocar resumido num texto, num esboço, para poder transmitir. E eu peço a ajuda do Espírito Santo para isso. Mas você tem que abrir também o seu coração para ouvir. Porque senão eu vou falar aqui e você não vai entender nada e o Espírito Santo não vai falar contigo. Abre o seu coração. O título dessa mensagem é Guarda o Teu Coração. Pesquisando ali, você digita nos aplicativos de Bíblia aí, você digita lá coração. Na versão revista e corrigida, aparece mais de 800 vezes a palavra coração na Bíblia. Mais de 800 vezes. Em outras versões, talvez seja o mesmo tanto, ou, depende das traduções e tal. Mas na revista e corrigida, aparece mais de 800 vezes essa palavra. E o que eu quero trazer para você é mais um fundamento para você olhar para esta palavra e falar, Senhor, hoje eu aprendi mais um fundamento que eu vou carregar comigo como um alicerce. Eu não vou lembrar de data, não vou lembrar a idade, não vou lembrar nada das coisas, mas, Senhor, eu quero lembrar dos fundamentos, porque os fundamentos são importantes para a minha estrutura espiritual. Se você não tiver os seus fundamentos bem alicerçados, bem firmes, com bastante cimento, bastante concreto, bastante ferro, o seu fundamento, o seu alicerce não vai te sustentar espiritualmente. Mas quando você tem esse alicerce bem forte, esse fundamento bem estabelecido, você vai ter instrumento para caminhar. Então isso aqui é mais um fundamento para você conseguir caminhar. Então hoje eu vou falar sobre o coração aqui. E você vai ter um fundamento para sair aí fora e falar, hoje eu tenho mais um alicercezinho construído na minha área espiritual, para que eu não seja destruído pelo meu inimigo e eu não seja destruído pelas coisas dessa vida. A palavra coração, pelo menos no Antigo Testamento, que é em hebraico, é lev, L-E-V, traduzindo para o português. E toda vez que a Bíblia fala sobre coração, ele está falando o seguinte, que pode ser um órgão físico, que é o coração aqui que a gente tem dentro do nosso corpo, óbvio. Essa palavra se aplica a isso. Todas as vezes que a palavra lev aparece lá na Bíblia, ela pode significar o coração físico, ela pode significar a mente, ela pode significar a consciência. Toda vez que a palavra aparece, significa mente, significa consciência, pode significar o eu interior e pode significar a natureza humana. Então, quando a Bíblia fala em coração, quando não é específico no texto, falando de coração do órgão, é relacionado à mente, relacionado à consciência, relacionado ao eu interior, relacionado à natureza do homem. Amém, irmãos? Sendo então o nosso coração a sede das nossas aflições, das nossas aptidões, dos nossos propósitos, da nossa inteligência, das nossas opiniões. Então esse é o teu coração. Um exemplo disso está lá em 1 Crônicas 12, 38, diz o seguinte: e todo o resto de Israel estava em um só coração para coroar a Davi como rei. Ou seja, ele estava em um só propósito, em uma só opinião, em um só objetivo de coroar Davi como rei. Coração. E eu vou ler bastante versículos aqui, irmãos, para vocês entenderem. Quando eu digo coração, se eu falar assim para você, irmão, olhe para dentro do seu coração. Você entende o que eu estou dizendo, entende? Quem aqui entende?
Isso é importante, isso é importante. Quando eu falo assim, irmão, você está com angústia no seu coração. Você entende isso, né, irmão? Não é preciso muita coisa para você entender o que é o coração dentro de você. Mas eu tenho que abrir um parêntese aqui, porque é muito importante. A teologia, ou as diferentes teologias, tem uma linha que diz o seguinte, que o homem ele é composto por duas partes. A teologia da dicotomia, né? Que é composto de corpo e alma e espírito, sendo a alma e o espírito a mesma coisa. Então eles acham que são duas partes, corpo e alma. A teologia que prega a tricotomia, não se preocupa com o termo não, irmãos. Diz que a maioria, pelo menos as igrejas pentecostais, nós aqui acreditamos que o homem é composto de três partes: corpo, alma e espírito. Amém, irmãos? Fica olhando assim, né? Eu quero saber se vocês estão entendendo. Até tá fácil, tá fácil. O que é o espírito? O que é o espírito? Quando você fala assim, o espírito que está em mim, eu sou composto de corpo, alma e espírito. O que é o espírito? O espírito, vindo da palavra hebraica rua, significa sopro, significa vento. O espírito que você tem é aquela parte do seu corpo que liga a Deus, é a parte que volta para Deus. Então esquece agora o teu corpo físico. Você tem uma parte que é chamada de espírito. Esse espírito é o que retorna para Deus quando você morre. Quando a sua carne morre, o seu espírito retorna para Deus. E o seu espírito é a parte do seu conjunto, assim, do seu corpo, da sua vida, que te liga com Deus. Então, quando Deus fez Adão, ele foi e soprou, né? Soprou ali em Adão e nele entrou o espírito. Porque ele precisava ter uma ligação com Deus, e isso é o espírito. A Bíblia diz em Eclesiastes 12:7: antes que o pó volte à terra e o espírito volte ao Deus que enviou. Então, ou seja, o espírito é aquilo que volta a Deus. Então, você tem uma parte no seu corpo, ou na sua existência, que é o espírito. Esse teu espírito é o que liga você com Deus e é a parte imaterial do seu corpo que volta, que vai para o céu. Ok? Amém, irmãos? Romanos 8,16 diz assim, que o próprio Espírito, aí falando do Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica com o seu Espírito, aquilo que está dentro de você, que você é filho de Deus, ou seja, você tem algo que liga você com Deus, que é o seu Espírito. Dizem, e eu creio assim, você pode pensar diferente, mas, por exemplo, o animal, ele não tem espírito. O animal não tem uma parte que volta para Deus, ele tem apenas o que nós vamos falar daqui, que é a alma. Quando Jesus, aqui, irmãos, eu vou falar um negócio, não estou falando para você pensar que nem eu, não estou falando. Uma das coisas que eu prezo na igreja, que eu prezo no evangelho, que eu prezo é a livre oportunidade de pensar. Você tem livre liberdade para pensar. Não é igual antigamente que os irmãos falavam e você tinha que seguir rigorosamente o que era falado. Mas você tem liberdade para pensar e eu tenho liberdade para pensar. Quando Jesus Cristo está na cruz, e ele percebe que o tempo dele está acabando, que ele vai, perecer ali na cruz, ele olha para cima e fala para Deus: Senhor, por que me abandonaste? A teoria que eu tenho sobre isso é o seguinte, que naquele momento, literalmente, o Senhor se transformou num cordeiro, onde ele perdeu a ligação com Deus, e ele se transformou naquele animalzinho do holocausto, lá da época quando os sacerdotes sacrificavam. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Ele literalmente, irmãos, e conceitualmente, ele se transformou no cordeiro do sacrifício. Olha só que magnífico isso.
Ele por um momento, ele fica angustiado e fala: Senhor, por que me abandonou? Ele sentiu que o Senhor tinha abandonado, ele perdeu aquela ligação, pelo menos por um instante, da presença, porque ele tinha que ser o Cordeiro. Ele tinha que ser o Cordeiro que ia tirar o pecado do mundo. Ele tinha que ser exatamente como o Cordeiro puro, tinha que ser o Cordeiro lavado, o Cordeiro certo, para ser o sacrifício naquele dia. Então eu quero que você entenda que o seu espírito é o que liga você com Deus. A alma, que na Bíblia é chamada de nefesh. A alma, eu já entendo que a alma, ela é o quê? Ela é a própria vida. Se você vive, se você está andando, se você está vivendo, é por causa da sua alma. Quando o Senhor fez um corpo se levantar, é porque Ele colocou dentro dele uma alma. Então você é vivo por causa da sua alma. A sua alma é a sua própria vida. Olha o que diz a palavra, Gênesis 1:24. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis, feras, conforme a sua espécie. E assim se fez. Todo ser vivente é dotado de alma. Estão entendendo aqui, irmãos? Todo ser vivente é dotado de uma alma. Os animais, como diz a palavra de Deus, olha, faça a alma vivente. A alma que você tem dentro de você te possibilitou como vida. E tem até uma parte de que esse nefesh é usado para traduzir a palavra sangue. Em Deuteronômio 12:23 é traduzido como sangue. Fala para não comer o sangue, não comer a alma. É a mesma palavra nefesh. Então a alma é a sua vida. E pelo fato de você ter vida, de você estar vivo, de você caminhar, de você respirar, de você estar aqui nessa terra com vida, a alma possibilitou a você ter sentimentos, possibilitou que você tenha emoções, possibilitou que você tenha objetivos, que você tenha vontades, que você tenha intenções. A alma possibilitou isso para você porque é a vida que está em você. Então ela possibilitou isso para você. Então ela fez você viver e existir como ser humano por causa da sua alma. Então dá para entender que é diferente, né, irmãos? Apesar de ter alguns textos que dá uma confusão, é a mesma coisa que espírito e tal, mas eu entendo que espírito é aquilo que retorna para Deus, a alma é a sua própria vida, é a sua existência que possibilitou a você ter emoções, a você ter sentimentos, a você ter tudo que você tem como ser humano. É a alma que te proporcionou isso. Mas e o coração? Espera aí, irmão, então a gente é composto de 4. E o coração? O seu coração é o que diferencia você de outras pessoas. Ou até mesmo é aquilo que iguala você às outras pessoas, a outras pessoas. É o seu coração. É a parte mais interna do teu ser. Por isso que eu pergunto, irmão, quando eu digo aqui que você está triste aí no seu coração, você entende o que eu estou dizendo? Porque é o seguinte, o coração é a parte mais interna da sua vida. É a parte que está mais no seu interior, aquilo que você sente dentro de você e que mais ninguém sabe, mas é que está em você. Não é simplesmente, por exemplo, você ter a vontade de comer, a vontade de beber água, que é algo que eu acho que é muito superficial. O seu coração é algo mais profundo, é aquele sentimento que está mais no fundo. E eu diria que o coração é o centro da tua alma. Nós vamos ver mais para frente. O coração também é tratado como, vamos no coração da floresta. Alguém já deve ter ouvido o termo assim, no coração do sertão, no coração do fogo, alguma coisa relacionada ao centro. O coração é o centro da sua vida. O coração é aquilo que está dentro de você, que só você consegue alcançar. Aqui na terra só você, Deus também consegue alcançar o que está dentro do seu coração. É isso que é a maravilha de Deus. Ele consegue enxergar aquilo que ninguém mais pode e muitas vezes até mesmo você não consegue acessar, mas o Senhor consegue entrar no seu coração. Essa parte mais profunda da tua vida é o coração que você tem em você. E nós lemos a palavra, guarda o teu coração.
Então, resumindo, o que é o coração? O coração é o que você é de fato. É o coração que mostra quem você é. Quando uma pessoa convive com você, ela entende o que você tem no coração, no sentido de quem você é. Porque ele começa a ver as suas intenções, ele começa a ver as suas práticas, então ele começa a enxergar você pelo que você carrega dentro do seu coração. Então o coração é exatamente o que você é de fato. Provérbios 2:7 diz assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Presta atenção, irmãos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos santos. E então entenderás a justiça e o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entra no coração e o conhecimento for agradável à alma, o discernimento te guardará para te afastar do mau caminho. Irmãos, você pega um texto que nesse e fica maluquinho, porque a palavra de Deus ela é espetacular, irmãos, no sentido de profundidade. Quando a sabedoria entra no teu coração, olha aqui, quando o entendimento entra dentro do teu coração, e você sabe agora do que eu estou falando, do coração, quando a sabedoria entra no teu coração, e for agradável à sua alma, à sua própria existência, porque quando eu me encho da sabedoria de Deus sobre o meu coração, a minha vida ela se alegra por isso, ou seja, a minha alma se alegra, e eu começo a guardar esse conhecimento no meu coração, para me afastar dos maus caminhos. Como está o seu coração? O exercício que nós vamos fazer aqui é para você exercitar o que é o seu coração. Porém, olha o que o coração é capaz de fazer. Mateus 15:19. Porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a fornicação, o furto, o falso testemunho e as blasfêmias. Da onde que vem isso, irmãos? Da onde? Guarda o teu coração. A palavra de Deus é bem enfática. Pensa comigo aqui um negócio. Imagina aqui o coração ligado com o seu corpo, porque ele é físico, está aqui. O coração ligado à sua alma, e o seu coração, aquilo que você é de fato, ligado com o seu espírito. Quando o seu coração ele domina sobre o seu corpo físico, aí já não entra nem na questão, porque quando ele quer infartar, ele infarta e o seu corpo físico também perece junto. Quando o coração ele toma conta da sua alma, acontece o que está aqui, porque do coração procede os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. O seu coração toma conta da sua alma. Ou quando o seu coração toma conta do seu espírito, promove na sua vida um afastamento de Deus. O seu coração ele é capaz de fazer com que você se afaste de Deus, porque ele domina sobre a sua vida. As intenções do seu coração dominam tão grandiosamente sobre a sua vida, que você se afasta de Deus. Ele domina sobre o seu espírito. E ele interfere na sua vida, na sua alma, a ponto de você se afastar de Deus, porque o seu coração está cheio de perversidade e você não está guardando o seu coração. Eu estou dizendo você, tá, irmãos? Não é para ninguém aqui, por favor. É só para você entender. Olha o que diz Isaías 29:13. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e os seus lábios me honra,
mas o seu coração se afasta para longe de mim. Isso no ímpio não tenho nem o que discutir, mas isso acontece no meio do crente, porque ele deixa o coração dominar a vida dele, e o coração domina a sua alma, domina o seu espírito, a ponto de você louvar o Senhor com a sua boca, mas por causa do seu coração, você se afasta de Deus, porque o seu coração está dominando sobre tudo na sua vida. E você não faz mais nada pelo raciocínio da palavra, pela unção do Espírito, mas você faz porque o teu coração está pedindo para você fazer. Porque nós conhecemos bem o coração daquele que tem a sua maldade e que deixa se dominar. O homem sem Deus, nós conhecemos bem o coração do homem sem Deus. O homem que não tem Deus no coração, que não tem Deus na sua vida, ele é um homem enganoso. Ele adora enganar os outros, ele adora ser enganado, e ele vai vivendo assim, porque o seu coração é enganoso, porque ele não tem a presença da sabedoria da palavra. Essa sabedoria não subiu à alma dele para que ele desviasse dos maus caminhos, mas ele anda conforme o seu coração. Então ele engana, ele é enganado, e ele passa todo mundo para trás. Ele é insensato, ele não tem sabedoria de Deus, nada para ele importa se vai magoar Deus, ele não tem esse tipo de conhecimento. Para ele faz a coisa errada, está tudo certo. Ele engana, ele age com insensatez, sem pensar nas consequências, sem falar que é infiel a tudo que o Senhor ensina, apesar da pessoa às vezes ter um mínimo de conhecimento do que o Senhor quer, de que Deus quer na vida dele, mesmo assim ele age contra. Ele é infiel. Irmão, você tem algo dentro de você que é mais forte do que o teu espírito, que é mais forte do que a tua própria alma, que é o teu coração. Se você não souber dominar o seu coração, não tem, irmãos. Não tem jeito para você. O fundamento que você vai levar hoje daqui é o seguinte: irmão, eu preciso olhar para dentro de mim e ver como é que está o meu coração. Nós vamos fazer um exercíciozinho no final aqui, você vai entender o que eu estou querendo dizer. É por isso, é justamente por isso, que uma das coisas que nós temos que fazer, como nós lemos lá no começo, é guardar o nosso coração das coisas que procedem dele, das coisas que entram nele, para que essas coisas não dominem a nossa vida. Nós precisamos purificar o nosso coração. O que o Senhor busca na sua vida é que você seja santo, é que você tenha santidade, é que você tenha um coração limpo. Buscar isso. Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todas e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus quer que você seja santificado. E se você não souber purificar o seu coração, você vai errar nisso aqui. E aí a maravilha disso tudo é que, mesmo sabendo do homem o que ia acontecer com ele, mesmo sabendo todas as coisas, o Senhor, Ele é tão maravilhoso que Ele sempre proporcionou um momento de escape para que nós possamos, de todas as formas, seguir o caminho correto e buscar a santificação. Irmãos, não existe desculpa para você falar assim: o meu coração domina sobre a minha vida, eu faço o que eu quero e não tem como mudar isso. Irmãos, o Senhor proporciona escapes para você, para que você tenha a oportunidade de crescer, de se santificar e de limpar o seu coração. Mas você não presta atenção nas coisas que é falado no púlpito, você não presta atenção na palavra que você lê, e você deixa com que o seu coração seja perturbado pelas coisas deste mundo, e você é impedido de crescer porque você é negligente. Mas o Senhor te dá a oportunidade de crescer todos os dias, de alimentar e purificar e limpar o seu coração, e você não usa essas ferramentas que Deus te dá. E uma das ferramentas que Deus dá para você é a palavra. Hoje você está aqui ouvindo uma palavra. Qual é a chance que você está dando para o seu coração ser purificado através dessa palavra? Não existe uma forma de limpar o coração do homem a não ser pela palavra de Deus.
palavra é pregada e ela é ministrada, ela é falada, você ouve a palavra, ou simplesmente você lê a palavra, e essa palavra, ela entra como semente na tua vida, e ela germina dentro da sua vida, você começa a ter uma transformação pela palavra de Deus, o seu coração começa a ser purificado. Porque, segundo a Bíblia, segundo simplesmente a Bíblia, eu não vou falar os versículos, mas eu vou falar o que a palavra faz na nossa vida. O que ela é capaz? A palavra regenera, purifica, limpa, vivifica, produz fé, produz paz, ela fortalece as nossas vidas, a palavra cura, a palavra santifica e a palavra da sabedoria. O que mais eu preciso além da palavra de Deus para a minha existência? O que eu preciso mais além da palavra de Deus, do Espírito Santo na minha vida, para poder caminhar com um coração puro e limpo diante da presença do Senhor? Quando Jesus estava falando que ele era a videira e tal, ele fala assim em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Qual a importância que você dá para a palavra? Quantas vezes você pega a Bíblia para ler? Isso aqui é a coisa mais clichê da igreja. Irmão, quantas vezes você pega a Bíblia para ler? Irmão, quantas vezes você pegou a Bíblia essa semana para ler? Isso é a coisa que é mais falada talvez dentro da igreja. Mas por quê? Porque é bonito? Não, irmãos, porque todo mundo sabe que a maioria das pessoas sequer pega na Bíblia na sua casa. Você não sabe que isso aqui purifica e limpa o seu coração? Você não sabe disso? Você não sabe que aqui tem um manual de vida? Você não sabe que aqui está escrito para você, olha, o dia que você fizer isso vai ser assim, o dia que você fizer aquilo vai ser assado. O dia que você erra, você lembra do que está escrito aqui. E o dia que você acerta, você lembra do que está escrito aqui. Não é este aqui o manual para a nossa vida? Não é este aqui o que purifica o teu coração? Não é isso aqui que transforma a tua vida, é a palavra que transformou a tua vida. Um dia você veio para a igreja, é óbvio que tem pessoas que nasceram, dentro da igreja, nasceram dentro da igreja. Mas teve pessoas que estavam no mundão aí fora e de repente veio para a igreja. Por quê, irmãos? Por causa da palavra, porque ele ouviu a palavra entrou no coração dele, gerou uma semente e ele passou a acreditar em Deus e começou a adorar a Deus por causa da sua palavra. Em consequência da palavra, vem o Espírito Santo, vem um trabalho todo espiritual na vida dessa pessoa. Mas a palavra de Deus, ela é jogada na terra e ela frutifica. Para vocês terem uma ideia, eu já falei aqui no começo que quando o teu coração, você não tem o domínio sobre ele, ele domina sobre você, ele domina sobre a sua alma, sobre o seu espírito. Esse coração não é o coração verdadeiro que Deus quer sobre a sua vida. Não é esse coração que Deus quer. Não é este coração que Deus espera que você tenha. Deus chama esse coração de pedra. Que é o coração que não está aberto às coisas de Deus, não está aberto às palavras de Deus, não está aberto a nada espiritual, mas é um coração tão duro de pedra que domina sobre a sua vida. Ele diz assim, em Ezequiel 36:26, e dar-vos-ei um coração novo. É interessante, irmãos, como que a Bíblia é preocupada com o coração. E dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, um coração verdadeiro. Então, no momento em que a nossa vida ela está unicamente baseado no nosso coração e ele está dominando, nós precisamos da palavra de Deus. As pessoas precisam da palavra de Deus. Por quê, irmão? Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a Bíblia ela vai desenrolando as coisas para você. A Bíblia tem uma regra da hermenêutica, que é a interpretação da Bíblia, e que muitas pessoas não se atentam a isso, é que a Bíblia, ela se autoexplica. A Bíblia explica ela mesma.
Então, às vezes a Bíblia fala um negócio aqui, e você fala, mas esse negócio aqui está meio controverso. Aí você vai procurar na Bíblia, a própria Bíblia explica o que está lá. É uma das regras que você tem de interpretação da Bíblia. Você lê uma coisa e busca na própria Bíblia a interpretação daquilo ali. Aí você vai lendo você vai fazendo um esboço como esse, vai pensando sobre esse assunto do coração, e você começa a olhar, e você começa a se desenrolar na Bíblia ali, você vai vendo que tem um fundamento. E quando diz que a palavra de Deus, ela é que transforma o teu coração e faz o teu coração ser um coração de carne, assim como Deus quer, olha só o que diz a palavra de Deus a respeito da própria palavra. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Presta atenção, irmãos. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, até a divisão da alma e do espírito, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e os intentos do coração. Se você tem o seu coração transformado hoje, é por causa da palavra de Deus sobre a tua vida. Lembra que eu falei que estava tudo num só? E o coração, a alma, o espírito caminhando junto, sendo que o coração domina essas outras coisas, as suas vontades, aquilo que está no teu coração domina sobre as outras coisas. Aí quando você coloca a palavra de Deus na sua vida, ele provoca uma divisão dessas coisas. A palavra, ela consegue penetrar entre a alma e o espírito, e ela separa. Quando o teu espírito, que era aquela parte do seu corpo que é ligado a Deus, que conversa com Deus, que tem as coisas de Deus, é ligado com a sua alma, você não tem sucesso, porque a sua alma carrega o teu espírito, juntamente com o seu coração para as coisas ruins. Mas quando a palavra entra, ela divide, ela separa. A sua alma agora é a sua vida, e o seu espírito é aquilo que te liga com Deus. E é isso que a palavra faz na nossa vida, ela separa isso. E quando a palavra faz isso na vida do homem, ele percebe as coisas de Deus e ele se converte ao Senhor, porque houve essa divisão. É muito profundo isso, irmãos. E ele passa a entender essa verdade, o Espírito Santo começa a atuar sobre a vida dele, e a partir deste momento, o Espírito dele começa a dominar sobre o coração. Estão entendendo, irmãos? Ou está difícil? A palavra de Deus separa. E quando a palavra de Deus entra na sua vida, e ela faz essa separação, agora não é mais o coração que manda na sua vida, agora é o Espírito, seu Espírito, que é testificado pelo Espírito Santo, que foi separado através da palavra, ele passa a dominar o seu coração, e o teu Espírito passa a reger a tua vida. Tudo aquilo que te liga com Deus passa a reger a tua vida. Então, agora não é mais o coração que manda em você, mas é o teu Espírito que fala ao teu coração como você deve proceder. E às vezes o coração luta, e às vezes o coração ele luta contra o Espírito, que a Bíblia chama de carne contra o Espírito, que a luta da carne contra o Espírito é porque o seu coração ainda não está preparado para receber a ordem do seu Espírito. Mas o Espírito Santo que habita em você, ele começa a dominar sobre o seu coração, ele fala, não é por aí, é por aqui. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. A sabedoria do Espírito Santo entra no seu coração. Lembra que nós lemos lá? A sabedoria da palavra do Espírito Santo entra no seu coração, e isso alegra a sua alma, e você consegue andar pelos caminhos retos na presença do Senhor. Quantos aqui já parou para pensar nisso? É tão importante a palavra de Deus na nossa vida, que olha o que diz o Senhor em Jeremias 31:33. Essa é uma das passagens que eu gosto demais, e esse versículo eu gosto muito, porque esse versículo ele fala muito, uma coisa importante na nossa vida, que é da palavra, a palavra de Deus. Olha o que ele diz:
mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Jeremias falando, o sendo boca do Senhor ali para o povo, dizendo: mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel, pois depois daqueles dias, diz o Senhor, olha só o que Deus diz: porei a minha lei no seu interior, e as escreverei na onde? No seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Estão entendendo, irmãos? A importância da palavra de Deus na tua vida é tão importante que o Senhor olha para o seu coração. O Senhor olhou para o coração do povo de Israel e olha para o coração de toda a humanidade. Especificamente no texto, ele olhou para o coração de Israel e falou assim: os camaradas louvam com a boca deles, mas o seu coração está afastado. A minha vontade, esse é o conserto que eu vou fazer com eles. Eu vou pegar a minha lei, que traduzindo seria a palavra de Deus, e vou colocá-la no interior deles e vou escrever ela no coração do meu povo. E aí eles serão o meu povo, e eu serei o Deus deles. Quando a palavra de Deus, o fundamento do Senhor, da palavra dele está no seu coração, e o seu coração já está dividido, a sua alma já está separada, o seu espírito já é outra coisa, ele começa a dominar sobre você, e você começa a caminhar na presença do Senhor. E aí acontece o que diz em Salmo 84:2: a minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clama ao Senhor, ao Deus vivo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é tremendo. É por isso que você não deve nunca desvalorizar a palavra de Deus. Não importa quem é o pregador que está aqui em cima. Não importa se essa palavra ela é comprida, se ela é curta, seja ela qual for. Dê importância para a palavra, porque é ela que vai transformar o seu coração, é ela que vai mudar a sua vida. E quando você abre o seu coração para a palavra e ela entra, o Espírito Santo trabalha sobre a sua vida, o seu espírito começa a dominar sobre a sua vida. Aí nós poderíamos entrar no sangue de Jesus para a nossa redenção, mas isso só é aceito depois de eu ouvir a palavra. Isso só é aceito depois que o Espírito Santo já invadiu o meu ser. Eu começo a entender e começo a declarar que o sangue de Jesus, Ele que me salvou. Eu começo a entender as coisas espirituais e as coisas do Espírito sobre a minha vida, e o meu coração começa a ser um coração transformado. Talvez essa mensagem ela vai fazer sentido para você mais para frente. Talvez não faça hoje, mas talvez mais para frente possa fazer. Ou talvez essa palavra, irmãos, eu precisava ouvir essa palavra, porque eu estou deixando o coração dominar a minha vida. Quando na verdade ele tem que ser dominado pelo meu espírito, que é aquilo que me conecta com Deus. Então essa palavra entra como fundamento para você. E a partir do momento que o seu coração é transformado, nós entramos lá em Mateus 5:8, que diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração limpo, o que que é? É o puro de pensamento, é o puro nas palavras, é o puro nos desejos, é o verdadeiro adorador. Isso é o coração. A gente poderia ficar falando aqui uma lista gigantesca de virtudes a respeito de um coração limpo. Mas quando eu digo para você, irmão, você tem o seu coração limpo? Você entende perfeitamente a minha pergunta. E você automaticamente consegue saber se você tem o coração limpo ou se você não tem. Eu não vejo, mas você sabe. Você não vê o que está aqui, mas eu sei o que está aqui. Deus sabe o que está aqui.
Imagina, irmãos, imagina um dia você vai na minha casa e eu tenho lá uma estufa. Essas estufas que você cultiva flores, né? Algumas pessoas cultivam verdura, sei lá, frutas, morango, né? Orquídeas. E você vê uma estufa na minha casa, assim, ó, lá no quintal, muito grande, bonita, bem feita. Aí você olha assim, ó, todas as ferramentas necessárias para que a minha estufa fosse a melhor da cidade. Fala, cara, que estufa que você tem aí para cuidar das coisas. Eu não sou expert nisso não, eu acho que a maioria que também aqui não, mas vocês sabem o que é uma estufa. Aí eu falo assim, ó, a propósito, eu estou indo lá buscar semente para plantar dentro da minha estufa, você quer ir comigo? Aí você vai comigo. Aí eu vou lá, começo a pegar semente de, sei lá, de ervas daninhas, semente de colonhão, semente de, como é que chama aquela fruta, aquela plantinha que tem espinjoá, não é? Tinha no campinho de futebol lá que você espetava tudo o pé. Aí você começa a pegar semente de joá, semente de urtiga. Aí a pessoa olha assim para mim, tá maluco? E aí eu entro dentro da estufa maravilhosa, cheia de ferramentas, e começo a plantar a semente de colonhão, a semente de erva daninha, de tiririca de calçada, essas coisas, começo a plantar na estufa. Ele fala assim, mas peraí, você tem uma estufa desse tamanho, com essa qualidade, mas está plantando essas coisas aí? Por que você está fazendo isso? Aí eu vou dizer para ele o seguinte, essa semente é mais barata, a semente de flor é muito caro, essa semente é mais fácil, eu pego ali, ó. Não exige esforço nenhum, eu largo elas, crescem e fica aí, e a pessoa fica sem entender. Você sabe que o seu coração é a estufa da sua mente. O que você planta dentro dele? Se você plantar erva daninha dentro do seu coração, plantar semente de colonhão, semente de joá na sua estufa, daqui a pouco já tomou conta de tudo. Daqui a pouco a sua estufa está cheia de coisa que não presta. E você tem algo maravilhoso que Deus te deu, que foi um coração, e Ele trabalha no seu coração todos os dias, mas ainda assim, você insiste em implantar coisas ruins no seu coração, e você enche ele de coisas ruins, por quê? Porque é mais fácil. Plantar uma planta bonita, né? Plantar coisa morango, coisas que realmente importam na estufa, é difícil. Eu tenho que renunciar, eu tenho que pagar caro. Mas o Senhor olha para você nesta manhã e fala assim, olha, o que você está plantando no seu coração? Você está deixando o seu coração dominar as coisas da sua vida e não está olhando para as coisas de Deus, está deixando o coração te levar para caminhos que não deve? Ou o teu coração está te deixando, está te impedindo de adorar o Senhor com qualidade, de adorar o Senhor com sua inteligência, com a sua sabedoria? Você está sendo insensato porque você está plantando coisas ruins no seu coração? O Senhor te deu uma estufa, irmãos, um coração para você encher de coisas boas, de plantas boas, de semente boas. Então nós temos que buscar todos os dias essa semente e plantar no nosso coração coisas boas, porque é Ele que vai ditar a nossa vida. Amém, irmãos? Quem entendeu essa palavra? É uma palavra muito forte, porque mexe com o íntimo, mexe com aquilo que você é. E nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, nós falamos sempre aqui de maneira genérica. Você é que vai olhar para o seu coração e falar assim, onde eu me enquadro nessa palavra? Irmão, estou tranquilão, porque o meu coração é a estufa onde só tem orquídea, só tem moranguinho fresco, só está tudo bonitinho dentro da minha estufa. Parabéns, irmão, parabéns. Irmão, o meu coração é o seguinte, eu planto coisa boa, mas sempre tem a erva daninha no meio, sempre tem um colonhãozinho nascendo no meio. Eu estou falando umas plantas que eu nem sei direito o que é, mas
Tem coisa ruim aqui no meio, irmãos, mas, irmão, eu luto todos os dias para purificar o meu coração. O Senhor diz o seguinte, ó, a vara que deu fruto, o Senhor pega e limpa de novo, para que dê mais fruto, e vocês estão sendo limpos pela palavra que eu dou para vocês. Então, todos os dias, quando você entra no culto e você ouve a palavra, é mais uma área da estufa do seu coração que está sendo limpa, para que você tenha uma coisa abençoada diante de você, que é a possibilidade de ter um coração puro dentro, né, diante do Senhor. Deixa o Senhor escrever a palavra dele dentro do seu coração. Irmão, você está querendo dizer que depois dessa palavra eu vou sair daqui sendo a pessoa mais santa e o crente mais abençoado? Não, irmão, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que sempre é um trabalhar. Sempre é um trabalhar, sabe por quê? Porque se fosse assim, eu viria uma vez só na igreja, e o irmão jogava uma palavra aqui, falava uma palavra, o Espírito Santo tocava no meu coração, pronto, não precisava mais. Mas não, todo dia eu preciso da palavra, porque ela tem que estar no meu coração, e quanto mais eu leio a palavra, mais estudo a palavra, eu vejo que ainda falta, mas eu estudo de novo e eu vejo que ainda falta, e eu estudo de novo, e cada vez mais as áreas do meu coração estão sendo limpas pela palavra de Deus. Se você é uma pessoa que não se esforça pela palavra de Deus e não deixa que o seu espírito domine sobre o seu coração, você está fadado ao fracasso. Você está prestes a entrar no fracasso. Mas se você é uma pessoa que deixa a palavra entrar no teu coração, trabalhar a sua alma, o seu espírito e trabalhar com eles separadamente, cada um no seu lugar, fazendo o seu trabalho, você é a pessoa bem-aventurada, como diz a palavra do Senhor. Ninguém melhor do que você para conhecer o seu coração. Por isso eu quero que você se coloque de pé agora. Eu quero fazer um exercício com você. Mas esse exercício, irmão, você vai fazer, mas você vai fazer ele assim, de verdade mesmo. Eu quero que você faça isso. Eu vou falar, vocês vão entender. Eu quero que vocês façam isso de coração. Entenderam o que eu quis dizer, né? Eu quero que vocês façam esse exercício de coração agora. Fecha os seus olhos, irmão. Vai ser mais legal assim. Faz o que eu estou dizendo, irmão. Vai na fé. Vai na fé. Vai na fé. Começa a imaginar a tua vida quando você levanta de manhã, você coloca os seus sapatos e tudo e vai para o trabalho. Imagina isso aí. Aí você encontra com a sua esposa, com a sua mãe, seja lá quem for na cozinha. Pensa nisso, irmãos. Faz o exercício aí. É sério, você vai se surpreender. Agora, por um momento, imagine o seguinte: que Jesus, ele vai ser você por 24 horas. Jesus, ele vai tomar o seu lugar, ele vai te dar um descanso agora. Jesus vai entrar no seu lugar agora. A única coisa que, tudo que você tem vai ser de Jesus. Presta atenção. A sua casa é de Jesus agora. A sua família é a família de Jesus. Os seus pais são os pais de Jesus. A sua esposa é a esposa de Jesus. O seu chefe é o chefe de Jesus agora. A sua empresa agora é a empresa de Jesus. Imagine isso, faz esse exercício. A única coisa que não vai ser de Jesus, que é seu, é o coração. Jesus, ele vai estar com o coração dele lá. O resto tudo é teu. Só o coração que é de Jesus. E Jesus levanta de manhã, não com o seu coração, mas com o coração dele. E ele coloca o seu sapato. Ele coloca a sua calça. Ele coloca a sua camisa. Aí Jesus anda pela cozinha e vê lá a sua esposa. E vê os seus filhos dormindo. Jesus pega o seu carro, a sua moto, a
sua moto, o seu carro, mas o coração é o coração de Jesus. Ele chega lá na empresa onde você trabalha, é o mesmo chefe, são as mesmas pessoas, mas o coração que está dentro lá é dele, não é o seu. Eu vou te perguntar um negócio, você vai pensar agora aí. Como seria a tua vida com o coração de Jesus Cristo? Exatamente tudo o que você tem, só que com o coração de Jesus Cristo. Como você ia tratar a sua família? Como o seu chefe ia te ver? Como você ia tratar as pessoas que você ama? Como você ia tratar os seus amigos? E como os seus amigos olhariam para você e enxergariam você se você tivesse o coração de Jesus? Você percebeu aqui nesse exercício, irmãos, que você precisa ainda trabalhar o seu coração. Olha aqui para mim agora. O coração não era teu, era o coração de Jesus. Imagina você, a partir de hoje, com um coração igual ao coração de Jesus. Não é mais o seu. Sabe por quê? Porque você ouviu uma palavra sobre coração. Irmão, hoje eu fui na igreja, o pastor meio doido lá pregou sobre o coração. Tem cabimento eu sair de casa para ouvir uma palavra como coração? Esse é um insensato. Mas a partir de hoje, você subiu mais um degrau na sua vida espiritual, porque agora você percebeu que o teu coração, ele tem que ser igual ao coração de Jesus, porque o coração de Jesus é o único que carregou todas aquelas virtudes que nós falamos aqui. O coração de Jesus é o único que foi capaz de entender o que estava no profundo da sua vida. Foi o único que conseguiu encarar as pessoas sabendo o que estava dentro do coração dele. É o único que encarou o seu chefe lá com o coração verdadeiro. É o único que encarou agora a sua família, que calçou o seu sapato com o coração perfeito. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: Deus te ama do jeito que você é, mas Ele não admite deixar você do jeito que você está. Ele te aceita como você é, mas Ele não quer que você fique do jeito que você está. Ele vai fazer a transformação, porque o maior desejo de Deus para nós é que nós tenhamos um coração como o coração de Jesus. Aqui, irmão, tá vendo? A gente já vai falando e já vai pensando nas coisas aqui. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha escrito no coração dele toda a palavra de Deus. Jesus Cristo já tinha dentro do coração dele todas as coisas que era necessário para estar na presença de Deus. O coração de Jesus não dominava sobre a sua vida, mas o Espírito do Senhor que estava sobre ele, o Espírito do Pai que estava sobre ele, dominava todas as coisas que ele tinha. Por isso que Deus quer que você tenha um coração igual ao coração de Jesus. Não despreze, irmãos, em nenhum momento essa palavra, mas guarde ela no seu coração. E você vai ter vitória na tua vida, irmãos. Se você caminhar com o coração igual a Jesus, tá bom, irmãos, eu sei, é difícil, não é igual pegar a planta daninha, tem que buscar, tem que ir atrás, às vezes é caro, mas procure ter o coração igual a de Jesus, e você vai ter bênçãos e bênçãos sobre a tua vida. Fecha os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a tua palavra, Senhor, ela é muito rica, Senhor. A tua palavra, ela nos ensina em todo momento como nós devemos ser. Mas, Pai amado, nós somos negligentes com a tua palavra, Senhor. E muitas vezes, ó Pai, muitas vezes
nós deixamos o nosso coração dominar sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Mas nós não queremos mais isso, Senhor. Nós queremos que o Senhor venha dominar o nosso coração através da Tua palavra, venha separar o que é alma, o que é espírito, para que nós tenhamos um espírito reto diante da Tua presença, para que o Senhor não nos venha lançar fora, ó Pai, mas o Senhor nos dá um espírito para que seja governante da nossa vida e tenha domínio sobre o nosso coração. Pai amado, essa palavra, que ela seja bênção sobre a vida dos Teus servos, sobre a vida de cada um que ouviu a Sua palavra, estando eles aqui ou estando na casa deles. Que o Senhor possa entrar agora, Senhor, e colocar sobre o coração deles a Tua mão, porque o Senhor conhece o coração de cada um e sabe onde tem que ser trabalhado. Se falta algo, ó Pai, para purificar o coração do Teu servo, que hoje seja despertado na vida dele a importância de ter um coração limpo. Pai, em nome de Jesus, opera milagres sobre as nossas vidas, renova, transforma a nossa vida a cada dia e nos dê o discernimento para que o nosso coração seja cheio de sabedoria, da Tua graça e da Tua unção, Pai. Em nome de Jesus, Pai, não nos deixe sair daqui da mesma forma da qual nós entramos, mas nós queremos sair daqui com um coração renovado, transbordante, um coração limpo na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, guarda o nosso coração. Nós estaremos colocando agora, Senhor, sentinelas na frente do nosso coração, para que não entre nada de ruim, somente a Tua palavra e o Teu Espírito, Pai, para dominar o nosso coração e fazer com que nós sejamos abençoados na Tua presença. É isso, Senhor, que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplaudam o Senhor, irmãos. Amém.